Nossas Bíblias, meus irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1. E versículo 1. Na última foi Isaías. Vamos lá, Gênesis, capítulo 1 e versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos repetir esse versículo juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e eterno Pai, a Ti nós damos a honra e a glória. Enche-nos, Deus, de sabedoria e graça, para ensinarmos e aprendermos a Tua palavra. Meu Deus, que nós não venhamos ir além daquilo que nos foi dado, daquilo que foi escrito. Nós possamos ser fiéis à Tua palavra e que ela produza resultados nos corações. Nós pedimos isso no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje, na verdade, é um panorama acerca do livro de Gênesis, mas nós vamos intitular da seguinte maneira: Tudo tem um início. Amém? O livro de Gênesis é uma das obras literárias mais importantes do mundo. Por quê? Porque é um livro que trata da origem. A palavra Gênesis é um termo, vem de uma palavra grega que significa princípio ou início. E é um título bastante conveniente, porque o livro de Gênesis fala da origem do universo, do sistema solar, da atmosfera e da hidrosfera, fala do início da vida, do início do homem, do início da mulher, do início do casamento, do mal, da linguagem, do governo, da cultura, das nações, da religião e do povo escolhido. Ou seja, sem o livro de Gênesis, o restante da Bíblia seria incompreensível. Na verdade, seria como um grande edifício feito sem fundamento. Aqueles que conhecem de construção vão saber me dizer: o que acontece com um edifício que não tem fundamento? Ele cai. Como nós saberíamos sobre a origem do homem se não houvesse o livro de Gênesis? Ou como nós saberíamos da origem da queda do homem sem ter o livro de Gênesis? Ou do início da redenção do homem, do ser humano, sem nós termos o livro de Gênesis? Seria, se não impossível, dificílimo, né? Muito bem. O livro de Gênesis, conforme nós dissemos, é um livro de grande importância nas Escrituras. Alguns dizem que é o livro mais importante da Bíblia. A partir do livro de Gênesis, nós conseguimos enxergar todos os princípios das doutrinas bíblicas. Por exemplo, teontologia, doutrina de Deus. Quem é Deus? O livro de Gênesis responde muitas perguntas sobre a pessoa de Deus. Por exemplo, o primeiro versículo da Bíblia, conforme nós lemos, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica para Deus é Elohim. Elohim significa um Deus todo-poderoso, ou um Deus soberano. O termo Elohim no hebraico significa deuses. E aí você vai entender comigo. A Bíblia não ensina a existência de outros deuses além do que nós cremos. Porém, o termo Elohim ele é usado para categorizar a triunidade de Deus. Porque ao mesmo tempo que Deus ele é um em essência, ele é eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, o livro de Gênesis, ele exala a identidade de Deus.
grande parte do que nós conhecemos sobre Deus está no livro de Gênesis. Outra doutrina importantíssima das Escrituras: antropologia, ou a doutrina do homem. Quem é o homem? De onde vem o homem? Para onde vai o homem? Qual que é a origem do pecado que habita no homem? Todas essas perguntas o livro de Gênesis responde. Portanto, irmãos, nós não podemos ignorar o livro de Gênesis como se toda a escritura fosse inspirada e o livro de Gênesis fosse uma escritura à parte. Não. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. É o que diz a epístola de Paulo a Timóteo. E quem é o autor do livro de Gênesis? Os irmãos sabem me responder? Moisés. Excelente. Conforme nós cremos, o relato do livro do princípio foi escrito por Moisés. Moisés é uma figura central no Antigo Testamento. É um dos personagens mais importantes da Bíblia. Ele é um homem, ou foi um homem nascido hebreu, mas ele nasceu no Egito e foi salvo da morte, do decreto da morte dado por Faraó, por causa da sua mãe, que colocou ele dentro de um cesto, e assim ele foi liberto ou livre da morte que havia sido decretada pelo rei do Egito. Quando Moisés ele é colocado nas águas do rio, ele é encontrado pela filha de Faraó. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus que Moisés ele se negou a ser chamado filho da filha de Faraó. Quando nós observamos o relato bíblico e o relato histórico da vida de Moisés, nós vamos ver que o seu avô postiço, o Faraó, ele não tinha filhos homens. Portanto, futuramente, com a morte desse Faraó, Moisés havia de herdar o trono do Egito. Ou seja, Moisés tinha tudo para ser o homem mais poderoso do mundo. Mas a Bíblia diz que ele negou ser chamado filho da filha de Faraó, mas ao contrário, ele preferiu sofrer junto com os seus consanguíneos, junto com os hebreus, porque ele havia de receber de Deus uma maior promessa, a promessa de herdar o universo com Cristo. Amém? Quando Moisés ele cresce, irmãos, ele mata um egípcio. A Bíblia diz que ele viu uma discussão que estava tendo entre um hebreu e um egípcio. E não se enganem os irmãos, a mão de Moisés não escorregou, ele sem querer matou o homem, não. A Bíblia diz que antes de matar o egípcio, Moisés olhou para os cantos para ver se alguém estava olhando, e então ele matou. Foi uma morte premeditada, uma morte planejada. E por causa disso ele teve que fugir para a terra de para a terra de Midian. E na terra de Midian ele encontra uma moça com quem ele se casa. O nome dessa moça é Zípora. Lá na terra de Midian, Moisés ele é chamado por Deus e enviado de volta ao Egito para poder resgatar o povo que estava perdido. 400 anos o povo ficou ali no Egito como escravo dos egípcios. Portanto, ele é chamado por Deus para resgatar o povo de Israel, e ele vai, resgata o povo, passa pelo Mar Vermelho, como nós conhecemos a história, e ele guia o povo durante 40 anos no deserto, para que depois o povo adentrasse a terra prometida. Só que tem um detalhe: Moisés ele não entrou na terra prometida por causa da sua desobediência. Então a Bíblia diz que ele subiu no monte chamado Nebo, e lá do monte Nebo ele observou toda a terra que Deus havia prometido ao povo, e lá ele morreu. Portanto, Moisés não contemplou a terra prometida e não pisou na terra prometida propriamente dita. Ele vê somente de longe. O Dr. Longman, ele diz o seguinte: se você negar que Moisés escreveu o livro de Gênesis, alguns vão suspeitar da sua lealdade à fé. Porque muitos escritos do Novo Testamento atribuem a Moisés muitos escritos do Pentateuco. Jesus atribui os escritos
do Pentateuco a Moisés. Alguns dos apóstolos atribuem também a escrita do Pentateuco a Moisés. Por isso, se você negar que foi Moisés que escreveu o livro, muitos vão suspeitar da sua lealdade à fé. Porém, se você afirmar que Moisés escreveu o Pentateuco, principalmente o livro de Gênesis, muitos vão questionar a sua inteligência. Agora, irmãos, entre um e outro, qual que você prefere? Você prefere negar a sua lealdade à fé ou você prefere que questionem a sua inteligência? Bom, eu prefiro que questionem a minha inteligência. O texto bíblico é claro, irmãos, em alguns sentidos. Não adianta a gente tentar interpolar algumas coisas porque não faz sentido. Muitos atribuem a Moisés, a outros escritores, os escritos de Moisés, mas a Bíblia é enfática. E também nós temos como respaldo a chamada tradição do povo judeu. Tradicionalmente, o povo judeu atribui a autoria do livro de Gênesis a Moisés. Eu quero aqui, irmãos, destacar 2 pontos para que fique claro para os irmãos. Primeiro, é muitíssimo provável que tenha havido atividade editorial depois de Moisés. Ou seja, muito provavelmente outras pessoas fizeram acréscimos ao livro de Gênesis após a morte de Moisés. É muito importante dizer isso. Porém, nós temos que declarar que a autoridade da Bíblia não está em Moisés. A autoridade da Bíblia está no próprio texto. Então não é porque Moisés não escreveu alguns trechos de Gênesis que nós devemos duvidar da inspiração divina das Escrituras. Eu vou citar apenas 2 exemplos para os irmãos, para que os irmãos entendam o que eu quero dizer. Vamos lá. Primeiro, abram comigo em Gênesis capítulo 14 e versículo 14. Alguém leia para nós, por favor. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. 14 e 14. Deixa o irmão que leu a princípio, deixa ele ler. O irmão de branco ali que leu o texto, por favor. E ouvindo, pois, Abraão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318 em sua casa, 318 e os seus pequenos até Dan. E dividiu-os... Só 14. Obrigado. Não tem necessidade de ficar... Obrigado. Então, percebam os irmãos. O texto bíblico cita uma cidade, aí no final do texto. Qual é o nome da cidade que é citada? Dan. Só que a cidade de Dan, ela só ganhou esse nome no livro de Juízes, muitos anos antes de Moisés ter escrito esse livro, ou Moisés ter vivido. Portanto, não pode ter sido Moisés que escreveu que o povo foi perseguido até Dan. Não pode ter sido Moisés. Então foi um acréscimo posterior para entendimento dos leitores. Os leitores, eles tinham que ler aquilo e entender. Então houve esse acréscimo. Outro acréscimo que houve aí, quer dizer, possível acréscimo. Esse eu não acredito muito não, mas é um argumento dos teólogos. Vamos lá. 11:28 de Gênesis. 11:28 de Gênesis. Pode ler. Morreu Arã, estando seu pai, terá ainda vivo na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Para os irmãos que são entendidos de Bíblia, eu sei que tem alguns teólogos do nosso meio. Quem são os caldeus? Um de cada vez, irmãos. Quem são os caldeus? Na Bíblia? Os babilônicos. Mas o povo babilônico só surgiu muitos anos depois da morte de Moisés.
Como então o texto bíblico diz que o nome da cidade em que Abraão vivia era Ur dos Caldeus? Obviamente houve também um acréscimo aí. Esse ponto, para falar a verdade, eu não acredito muito nesse ponto em que foi um acréscimo. Por quê? Porque nós acreditamos que o livro de Jó, ele foi escrito anteriormente aos escritos de Gênesis. E lá a Bíblia diz no livro de Jó que vieram os caldeus e saquearam o que Jó tinha. Ou seja, se lá é citado os caldeus, possivelmente os caldeus aqui citados são um protótipo, vamos dizer assim, dos babilônicos que viriam depois. Igual nós dizemos que o povo que falava tupi aqui no Brasil era uma prévia dos brasileiros. Eles são os brasileiros, mas de uma forma mais antiga de se dizer, tá? Então, eu não creio que esse texto aqui seja um acréscimo, embora, né, a gente tenha que estudar um pouquinho mais para entender. Não é só o livro de Gênesis que tem acréscimos. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 34 vai falar sobre a morte de Moisés. Mas se Moisés escreveu todo o Pentateuco, como é que ele relatou a sua própria morte? Obviamente foi outra pessoa que escreveu. Nós acreditamos que no caso de Deuteronômio 34 tenha sido Josué. Mas lembrando, irmãos, isso não afeta a autoridade do texto. Porque a autoridade do texto não habita em Moisés. A autoridade do texto, ela é proveniente do Espírito Santo. Amém? Continuando. Segundo ponto para nós destacarmos aqui sobre a autoria do livro de Gênesis. É igualmente aceitável a probabilidade da existência de fontes disponíveis para Moisés. Então nós não precisamos crer que tudo que está no livro de Gênesis foi uma revelação de Deus a Moisés de uma forma sobrenatural. Não. Possivelmente haviam alguns livros escritos sobre a origem de todas as coisas, e Moisés possivelmente usou esses livros como base para poder escrever o seu livro. Não tem problema. O próprio livro de Judas vai citar pelo menos ali o livro de Enoque. Nós não sabemos que livro é esse, mas o livro de Judas cita. Então, não é... alguns fatos não são de exclusividade das Escrituras. Não é porque outras nações acreditam em alguma coisa que aquilo precisa ser mentira, tá? Ou não é porque outro livro fala de uma coisa que a Bíblia diz que aquilo necessariamente é mentira, tá? Moisés provavelmente usou de outras fontes aí para escrever o seu livro. Muito bem. Continuando. O livro de Gênesis abrange um período de 2.315 anos. De 4004 a.C. até 1689 a.C. Então vejam aí. Nós temos mais tempo no livro de Gênesis do que de Jesus até nós. Nós vivemos 2024 anos desde Jesus até agora, e o livro de Gênesis contém 2.315 anos de história. Vejam aí. O livro provavelmente foi escrito entre os anos de 1445 e 1405 por Moisés, como nós havíamos dito. Muito bem. Se os irmãos tiverem alguma pergunta sobre o livro de Gênesis, se sintam à vontade para levantar a mão, tá? Então, nós explicamos isso, acho que há uns 3 estudos atrás, quando nós falamos do livro de Esther, com Mardoqueu e Esther. Existem palavras no hebraico que não fazem diferenciação. Então, não existe uma palavra hebraica para, por exemplo, tio. Então, eles usam a mesma palavra para tio e para primo. Tio, sobrinho, tio, primo. Usam a mesma palavra para tio e primo. Então, o texto bíblico, ele dá a entender qualquer uma das duas coisas. Irmão e sobrinho seria a mesma coisa, então, tá? Primo e tio. Primo e tio. No hebraico é uma mesma palavra. Agora, como é que a gente
consegue entender qual que é o verdadeiro significado. A Bíblia diz que Abraão ele era irmão do pai de Ló. Então, obviamente, ele era tio. Então, a tradução primo não seria muito correta. Então, a gente consegue entender assim. Mas quando o texto bíblico não deixa claro, tanto uma palavra como outra é aceitável sem problema. Isso não afeta o sentido original do texto. Vamos lá? Então, qual que é o propósito e o tema central do livro de Gênesis? O propósito do livro de Gênesis é contar a maneira e o motivo de o eterno Deus escolher a família de Abraão e fazer uma aliança com ela. Lembrem-se, os irmãos, nós hoje sabemos que Deus permitiu que Moisés escrevesse o livro de Gênesis por um sentido espiritual, para que a Bíblia estivesse nas nossas mãos. Mas Moisés não tinha esse pensamento em mente. Então ele escreveu o livro com um propósito primário. Qual que é o propósito primário de Moisés a escrever Gênesis? O povo lá no Egito, lá no deserto, iria se perguntar, poxa, mas de todas as nações do mundo, por que Deus escolheu o povo de Israel para ser seu representante na terra? A resposta está no livro de Gênesis. Porque Deus escolheu Abraão e através de Abraão, a sua descendência. Tá? Então esse é o propósito do livro de Gênesis. Deixa eu adiantar já uma coisa para os irmãos. Eu vou falar mais para frente. Quando você for ler um livro da Bíblia, você está começando a ler um livro da Bíblia, você se faça a seguinte pergunta. Escreva até no papelzinho. Você se faz a seguinte pergunta. Onde está Jesus nesse livro? Por quê? Porque toda a Escritura apresenta Jesus como tema central. Cristocentrismo, exatamente. Jesus é o centro de toda a Escritura. Portanto, quando você começa a ler um texto bíblico, você deve se perguntar, onde está Jesus nesse texto? Onde está Jesus nesse livro? Uma vez um jovem pregador, ele estava pregando e quando ele terminou de pregar, ele perguntou para um velho pregador, olha, o que o senhor achou da minha pregação? E o velho pregador disse o seguinte, jovem, eu não gostei da sua pregação, porque a tua pregação não falou de Jesus. E aí o jovem pregador disse assim, mas o texto que eu li não falava de Jesus. E aí o velho pregador diz assim, olha, todas as ruas da Inglaterra levam a Londres. Do mesmo jeito, todos os textos bíblicos apontam para Jesus. Se eu não encontrei Jesus no texto, eu vou passar pelas ruas, pelos becos, pelas vielas e pelas estradas. Mas de alguma maneira eu preciso chegar em Jesus. Então você, quando for ler o texto bíblico, quando for ler o livro de Gênesis, ou qualquer outro livro da Bíblia, se pergunte, onde está Jesus? De que maneira esse texto me aponta para Jesus? E eu quero adiantar aqui para os irmãos, pelo menos um ou dois. Eu vou apresentar um exemplo de Jesus no livro de Gênesis. A primeira profecia da Bíblia, onde está? 3:15. Glória a Deus, aleluia. Chega a arrepiar aqui, ó. 3:15. O que diz lá? Porém, inimizade entre a sua semente e a tua semente, e a sua semente lhe ferirá o calcanhar, e a tua semente lhe esmagará a cabeça. Isso, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Isso, ó, então vejam vocês. A inimizade entre o homem e o diabo, ou as hostes malignas. Vejam vocês aí, ó. Esse texto é uma redenção prometida. Por quê? Porém, inimizade entre você e a mulher, disse Deus à serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, haverá uma luta entre o homem e o poder que causou a queda. Este lhe ferirá a cabeça. O que significa? O homem será vitorioso por meio de seu representante, Jesus. Então, a semente da mulher, aí no texto, se refere a Jesus. Algum texto de vocês vai dizer descendente.
mas se refere à pessoa de Jesus. A vitória de Jesus na cruz do Calvário é representada pelos pés de Jesus esmagando a cabeça da serpente. Mas essa vitória não seria concedida sem sofrimento. Por isso, a serpente lhe feriria o calcanhar. Então, a vitória de Jesus seria obtida através da sua morte na cruz. Então, veja, Gênesis capítulo 3, 15, a primeira profecia da Bíblia, a primeira promessa da Bíblia, diz respeito à pessoa de Cristo. A pessoa de Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. 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 O centro da tua história, meu irmão, não é você. O centro da tua história é Jesus. Então não adianta ficar se lamentando, se doendo, porque eu sou um coitado, porque eu sou vítima da sociedade, que eu sou vítima da situação, eu sou vítima disso. Não. Você não é o centro da tua história. É verdade. Jesus é o centro da tua história. O irmão levanta a mão, pode falar. Isso não se cumpre na ressurreição dele, no nascimento de Mateus capítulo 1, versículo 18, que é o nascimento dele, né, que fala sobre o nascimento dele, e se cumpre também em João capítulo 1. Né, que o verbo se fez carne, versículo 14. Exatamente. Tanto é verdade que a vitória de Jesus foi concedida na cruz, mas ela vai ser oficializada no seu retorno. Por exemplo, Paulo diz em Romanos: o Deus de paz esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Ora, mas Jesus não conquistou a sua vitória na cruz? Por que Paulo diz que ele esmagará no futuro? Simples, porque a vitória de Jesus vai ser oficializada, vai ser declarada, decretada de fato na sua volta. Mas ela foi concedida na cruz. Tá? Vamos lá. Ô, professor, só para dar uma acrescentada. Sim. Também, essa aí cumpre também em Apocalipse capítulo 12, no versículo 9. A mulher, o dragão se irou-se contra a mulher e correu até a descendência que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E se cumpriu a finalização desse É nesse texto que diz que o diabo é a serpente do Éden. Porque a Bíblia apresenta lá em Apocalipse 12 o diabo como um dragão. Ele diz, o diabo, o dragão, a antiga serpente que é diabo e Satanás. Então é o Apocalipse 12 que apresenta o diabo como a serpente do Éden. Que diz que o diabo é a serpente do Éden. Muito bem, vamos lá. Esboço. Eu vou fazer aqui, irmãos, o resumo do livro de Gênesis mais rápido que os irmãos vão ver na vida de vocês. Porque é tanta história para contar, que se eu for parar em todos os casos, todos os fatos, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Então eu vou resumir para os irmãos, se os irmãos tiverem alguma pergunta, os irmãos levantem a mão, mas eu vou parar em alguns textos para nós, compartilharmos, para nós destrincharmos o texto, dissecarmos o texto. Vamos lá. O relato bíblico começa com a criação de todas as coisas. Vamos ver aí, Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que diz aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso, exatamente. Aqui, esse texto ele é muito interessante. Por quê? Porque ele destrói alguns argumentos dos homens acerca da criação do mundo. Quais são os argumentos que o versículo 1 da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, ele rebate? Primeiro, o primeiro versículo da Bíblia derruba o ateísmo. No princípio criou Deus, os céus e a terra. A Bíblia diz lá no Salmo 14, disse o louco no seu coração, não há Deus. Então vejam vocês, a crença ou o pensamento de que não existe um Deus soberano e supremo acima de todas as coisas é um pensamento não só errado, equivocado, mas é um pensamento antibíblico. Vejam vocês, a Bíblia não começa querendo provar cientificamente que Deus existe. Aliás, a Bíblia não tem proposta científica. A proposta da Bíblia
não é provar cientificamente a existência de Deus ou provar cientificamente a existência do mundo, não. Mas a Bíblia já apresenta Deus como um ser existente. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ou seja, isso, na verdade, é uma coisa bastante interessante. Nós não precisamos de nenhuma comprovação científica da prova de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos que nós conseguimos conhecer a Deus a partir daquilo que foi criado. O que diz o Salmo 19, verso 1? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Então vejam vocês, a natureza em si, ela declara a suprema existência de Deus. Quer ver outra declaração? Ou outra prova da existência de Deus? Você. Quem aqui já foi na praia? Imagina você está passando ali na praia, fala uma praia boa aí, Bertioga, pode ser? Praia Grande é boa? É uma praia boa, meu irmão. Eu vou usar Bertioga mesmo, vamos lá. Você tá lá em Bertioga, na praia de Bertioga. Você tá andando na areia ali, na praia, tá em direção ao mar. E quando chega ali, você encontra um óculos. E aí você tira aquele óculos da areia, você aponta ele para o céu, você pega ali a camisa, limpa ele, e você vai dizer assim: esse óculos surgiu espontaneamente. Conforme os milhares de anos e os milhões de anos que foram se passando com a evolução, os grãos de areia se juntaram e com um grandíssimo raio de sol que bateu nele, ele se formou ali o vidro, aí veio ali os minérios da terra subiram até a superfície, se juntaram, se grudaram ali e formaram aquele óculos. Que tipo de ciência é essa? Agora pergunta para você, se nós não podemos acreditar que um óculos surgiu espontaneamente, por que nós vamos acreditar que o nosso olho surgiu espontaneamente? Eu gosto de contar uma história. O professor Adalto Lourenço, ele conta uma história da seguinte maneira. Imagine você está lá na rua da sua casa, você está andando na calçada, daqui a pouco passa um grande caminhão com vários ingredientes de bolo. Então tem ali dentro ovo, leite, tem massa, tem fermento, tem manteiga, tudo que você precisa para fazer um bolo. Só que o motorista está em alta velocidade, ele vai fazer a curva e o caminhão capota. Ele tomba. Aí tudo aqueles ingredientes do bolo, eles se misturam com a batida e eles vão cair uniformemente, eles formam uma massa. E aí o caminhão vai lá e explode. Aí com a explosão, assa aquela massa. Formou um bolo. Na frente da tua casa. Qual que é a probabilidade disso? Diz você. 0. E se eu disser para você que, cientificamente falando, existe mais probabilidade disso ter acontecido do que todo o universo ter surgido espontaneamente sem a existência de um Deus? Uma afirmação e uma pergunta. Quando as pessoas acreditam no Big Bang, que o Big Bang gerou uma explosão, gerou o universo e tudo que nele há. Porém, quando você pergunta para eles, tá bom, se antes que tudo existisse, houve essa explosão, o que explodiu? Se nada havia antes disso. Exatamente. A teoria do Big Bang, que inclusive, nota de rodapé aqui. Nota de rodapé aqui. Vocês sabiam que a teoria do Big Bang foi criada por um padre? Sabe como era a teoria do Big Bang no princípio? A teoria era de que Deus criou a partícula do Big Bang e lançou ela no vazio. E essa partícula explodiu e tornou o Big Bang. Essa é a teoria do Big Bang. E conforme os anos foram passando, Deus ele foi sendo excluído da equação. Tá? Eu não posso me ater muito a esse ponto,
Senão a gente não vai falar do resto do livro de Gênesis. Mas primeira coisa é, Deus criou todas as coisas. O ateísmo aqui está derrubado. Segundo ponto, pode falar. Uma resposta breve e rápida para os outros planetas, a resposta dos outros planetas que tem. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 3, para responder a pergunta do irmão. É rápido. Hebreus 11, 3. Diz o quê? Não, 11, 3. 3. Pela fé entendemos Pela fé. que os mundos, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, quando a Bíblia fala sobre o firmamento, sobre a criação da Terra, está falando da criação de todos os mundos, todos os planetas, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vamos lá. Segunda teoria que o versículo 1 de Gênesis, primeiro versículo de Gênesis abate. A teoria do evolucionismo. Primeiro, não é especificamente o primeiro versículo que rebate, mas o livro de Gênesis é claro em relação a isso. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus tem como evoluir mais do que isso? Tem como evoluir mais do que ser a imagem e semelhança de Deus? Não tem. Se Deus for bonito igual eu sou, irmãos, misericórdia. Eu prefiro ficar com aquele hino que diz: lindo, lindo, lindo és. Jesus é lindo demais. Vamos lá. Então, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não tem mais o que aperfeiçoar na obra que Deus chamou de boa. Quando Deus terminou a criação, a Bíblia diz que Ele viu que tudo era muito bom. Se Deus viu que tudo era muito bom, quem é o homem para dizer que o ser humano evoluiu, que as aves evoluíram? Inclusive, nota de rodapé aqui. Vocês sabiam que a teoria do evolucionismo acredita que a galinha é uma evolução dos dinossauros? A galinha? É verdade. Esse é o meu primeiro. O crocodilo também, o jacaré também. Como é que a gente pode acreditar que a galinha é uma evolução do dinossauro? Se falasse que o dinossauro é uma evolução da galinha, podia até ser. É que nesse aspecto a evolução Foi ao contrário, né? Ó, lembrem-se vocês, Deus ele estabeleceu regras para o universo, leis para o universo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma coisa que eu posso usar. Olha aqui, ó. Por que isso aqui caiu no chão? Deixa eu fazer na câmera aqui para os irmãos que não estão aqui, depois verem. Ó, estou derrubando. Isso aqui cai por quê? Porque Deus estabeleceu uma lei para o universo, a lei da gravidade. Então percebam vocês, as coisas elas são atraídas para o núcleo da Terra, para o centro da Terra. Só que percebam vocês, existe uma lei chamada de segunda lei da termodinâmica. O que ensina essa lei? Essa lei ensina que as coisas elas têm a tendência de piorar, nunca de melhorar. Por exemplo, o evolucionismo acredita que o mundo surgiu e ele foi expandindo e melhorando. A Bíblia diz que o mundo foi criado perfeito e ele vem se deteriorando. Agora pergunta para você, você deixa a sua casa 1 ano sem limpar, ela vai estar mais suja ou mais limpa do que estava antes? Mais poeira, mais suja. Por quê? Porque as coisas têm a tendência de se deteriorarem conforme o tempo. Terceira teoria que o primeiro versículo de Gênesis abate. A teoria do panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo acredita que Deus é tudo e tudo é Deus. Muitos respondem, não é errado responder isso não, tá, irmãos? Mas quando perguntarem para você quem é Deus, procura uma resposta mais bíblica, uma resposta mais bonitinha. A pessoa pergunta assim, quem é Deus para você? A pessoa responde, Deus para mim é tudo. Deus é meu tudo. Não, usa textos bíblicos para poder dizer quem é Deus. Por quê?
Como eu disse, não é errado dizer isso, no sentido de que Deus está em tudo, no sentido de que Deus abrange tudo, Deus é maior do que tudo. Mas Deus não são os animais não são Deus. A vegetação não é Deus, Deus não é a vegetação. Então Deus, ele é um ser à parte da sua criação. Por isso que a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia está dizendo, Deus é um, criação é outra. Criador é um, criação é outro. Existente é um, existência é outro. Eternidade é um, temporalidade é outro. Deus, ele é parte da sua criação. Veja, a primeira criação de Deus não está escrito na Bíblia, mas tem coisas que a gente pode conjecturar. Primeira coisa que foi criada por Deus não foi a luz, foi o tempo. Porque todas as coisas, todas as criaturas são submissas ao tempo, ao espaço e à matéria. A primeira criação foi a física. Deus criou em primeiro lugar o tempo. Ou seja, tudo que existe antes do tempo é eterno. E o único que é eterno é Deus. Deus, ele é eterno quanto à eternidade passada e quanto à eternidade futura. Nós vamos ser eternos somente futuramente. Mas nós passamos a existir num determinado momento. Pode falar. O Henrique, o princípio de tudo. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Deus, quando expulsou ele, Caim foi para outra terra e casou com sua mulher. Não dá para entender isso aí. Eles tiveram outros filhos, Adão e Eva. Vamos lá. 2 filhos, ali foi o princípio de tudo. Ele saiu de lá e foi para outra terra. Sim. Vamos lá. Vamos ver o que o texto bíblico diz. Abram aí comigo lá em Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim. Alguém leia para nós, por favor. Leia, o irmão que fez a pergunta, por favor, leia para nós. Está em espanhol, né, sua Bíblia? Não, eu peguei uma. Ah, bênção. Pode ler, 16 e 17. Vamos lá, irmãos, amém? É o irmão lá. Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. Esse saiu Caim mediante da Deixa ele falar, gente. e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu. E deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. Muito bem. Vejam aí vocês o versículo 16. A Bíblia diz que Caim saiu da terra que ele estava e foi habitar na terra de Nod. O que dá para entender quando a gente lê esse texto sem estudar? A gente entende que já existia uma terra chamada Nod, que Caim saiu e foi para aquela terra e se casou com a mulher que estava lá. Mas qual que é o sentido do texto? Lembrem-se, quando a gente quando vai traduzir um texto bíblico do original, existe uma frase chamada, que diz assim, tradutore traditore, que significa, o tradutor é um traidor. Em que sentido? Não dá para a gente traduzir o todo da Bíblia sempre de uma maneira totalmente fiel. Nod é uma palavra hebraica que significa fuga. Ou seja, não é que o nome da terra era Nod. Não significa que é errado traduzir dessa maneira, tá? Mas o mais correto seria traduzir. Nod significa fuga. Ou seja, o texto está dizendo que ele simplesmente fugiu. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Adão e Eva, eles tiveram outros filhos e filhas. Portanto, a terra ela foi povoada através de Adão e Eva. Eles tiveram outros dezenas de filhos e filhas. Portanto, possivelmente, isso... nota de rodapé aqui. O que a Bíblia não diz com certeza, nós não podemos afirmar com clareza. Então, se o texto bíblico não diz, não adianta ficar... Se o texto bíblico não diz... O texto bíblico não diz quem é a mulher de Caim. Mas nós podemos conjecturar que seja ou uma das suas irmãs, ou uma das suas sobrinhas. Certo?
mas o texto bíblico ele não é claro, por isso nós não podemos bater o martelo. Lembrando-se também, ó, que mesmo que Adão e Eva viessem pecar, eles não morreram imediatamente. Adão, por sua vez, mas a Eva se veio e se arrependeu-se. E andou-se no caminho de Deus, viveu longamente, 900 e poucos anos. Isso popularizou. E algumas pessoas também foi popularizando, como você acabou de falar, se multiplicando entre a terra. Você imagina que naquela época os homens viviam 900 e poucos anos. Imagina se... Demora 9 meses para uma criança nascer, né? Imagina que se a cada 2 anos Adão e Eva tiveram um filho. 450 filhos. Bastante, né? Uma pergunta que eu queria fazer é sobre se a Bíblia não está no ordem cronológica, certo? Os livros, já que Jó, no caso, viveu antes de Moisés. O que determina a sequência dos livros? Então, nós falamos isso no estudo de bibliologia, estudo das escrituras. Como está dividido o Antigo Testamento? Está dividido em 5 partes, pelo menos. Primeiro, os livros do Pentateuco, o livro de Moisés. Depois, os livros Pentateuco, livros históricos, que vai de Josué até Esther. Depois vem os livros poéticos. Por que Jó está nos livros poéticos? Porque ele tem uma forma poética de falar. Então, ao invés de ser colocado junto com Gênesis, ele foi colocado junto com Salmos, por causa da maneira, da linguagem que ele é usado. Então, aí tem os livros poéticos, depois os livros proféticos, que vai de Isaías até Malaquias. Certo? Aí, a vez do irmão que perguntou também. Eu nunca me aprofundei nessa escritura. Eu queria saber se Caim, ele teve, tipo, ele se arrependeu e ele foi salvo. Bom, eu vou usar de novo a frase que eu falei. Paulo diz assim, que eu não me canso de repetir as mesmas coisas porque é certeza para vocês. O que a Bíblia não diz com clareza, a gente não pode afirmar com certeza. A Bíblia não fala. Então a gente... Porém, entretanto, todavia, em todo o livro de toda a Bíblia, Caim ele é usado... Em toda a Escritura, Caim ele é usado como um exemplo de iniquidade. Como um exemplo negativo. Então a gente pode supor que ele não se arrependeu. Mas não podemos afirmar. Mas sempre que Caim é citado, ele é citado por um aspecto negativo e nunca positivo. Tá? Tudo aponta que ele não foi igual. Deus enviou o dilúvio para matar a maior parte da terra que está no pecado. Só salvou a família de Noé. Ele se reproduziu novamente? Sim. Do mesmo jeito que Adão e Eva se reproduziram. Então, do mesmo jeito que... Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Não existe pergunta besta. A pergunta besta é a pergunta que não é feita. Se você sair com a dúvida, você se tornou ignorante por não ter feito a pergunta. Então não existe pergunta besta, tá? O irmão perguntou aqui, como a terra foi repovoada? Da mesma maneira, se Adão e Eva, sendo só os dois, conseguiram povoar a terra, quem dirá 3 casais, que eram Noé e sua esposa, e na verdade 4 casais, né? E os seus 3 filhos junto com as suas esposas, tá? Voltando em Caim, ele deixou como um povo de iniquidade, assim como deixou o povo lá do Egito, o faraó lá, que é o... Como é o nome do local lá? Uma pergunta que ele fará para nós mesmos. Assim fez como Caim aqui, que deixa bem claro que é em Gênesis 4, no 4:13, que fala assim, o que tu fez, Caim, por teu irmão? Será cobrado isso pela falta de arrependimento. Assim são os impiedosos. Aí por isso que ele poupou também aquela população, quando foi libertado os hebreus de lá do Egito, e deixou uma população hoje como exemplo. Para lembrarmos de que, se não se arrepender, não será poupado. Será perguntada essa pergunta. Ou seja, bode para um lado e ovelha para o outro. Exatamente. Prosseguindo aqui. Então, tem mais teorias que são derrubadas com o primeiro versículo de Gênesis. Deus ele precisa de um versículo só para
para debater contra todas as filosofias do homem. Acabou. É um só versículo, não precisa de mais. Embora nós precisamos entender que Deus começou tudo. Agora, falando ainda sobre a criação, o aspecto da criação, Deus ele é um arquiteto por excelência. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, o arquiteto e artífice da cidade da Nova Jerusalém é o próprio Deus. Então, se existe alguém especialista em construções, em edificações, em produções, é o próprio Deus. Em arquitetura é Deus. E Deus ele faz tudo determinadamente de forma organizada. Veja aí. No primeiro dia, a criação nós podemos dividir entre preparação e separação e complemento e término. Veja aí, no primeiro dia Deus criou a luz. No quarto dia, ele criou os luminares, ou os corpos celestes, que preenchesse esse espaço que ele criou. No segundo dia, Deus criou o ar e a água, e fez separação entre elas. No quinto dia, Deus criou as aves para preencherem o ar, e as aves para preencherem o mar. Mano, Juninho. Me perdoe então. É que a gente passa dos 20 anos de idade, você sabe como é que é, né? Então, são as aves para preencher o ar e os peixes para preencher as águas. Terceiro dia, Deus ele cria a terra e as plantas. E no sexto dia, Deus ele cria os animais e o homem para preencher a terra e para as plantas. No sétimo dia, Deus ele descansa. Deus ele não precisa de descanso. A palavra hebraica significa término da sua obra. Então Deus ele concluiu a sua obra no sábado, tá? E deu um exemplo para nós de descanso. Depois de ter criado o homem, Deus declarou que tudo era muito bom. O segundo capítulo mostra-nos como Deus preparou o primeiro lar do homem, como realizou a primeira cerimônia de casamento, como colocou 2 árvores no jardim, que nos ensina 2 lições. Nos ensina as seguintes lições. Primeiro, Adão e Eva poderiam considerar não pecar. Aí está a diferença entre o nosso livre-arbítrio e o livre-arbítrio de Adão e Eva. Nós não podemos escolher não pecar. Se eu falar, a partir de hoje eu não peco mais, eu já estou pecando porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, ele é mentiroso. Mas Adão e Eva, eles poderiam escolher entre pecar e não pecar. Vejam vocês, Deus não criou o mal. Em que sentido? Deus não criou o pecado. O que Deus criou? Deus criou a possibilidade da existência do mal. Então, ele criou a possibilidade do pecado. Então, Adão e Eva poderiam escolher entre pecar e não pecar. O mal propriamente dito, como pecado, Deus não criou, tá? O autor da tentação, a Bíblia diz que o autor da tentação é a serpente, que representa o diabo, que é o diabo. A sutileza da tentação, a Bíblia diz que a serpente conseguiu colocar dúvida no coração de Eva. Vejam vocês, quando a serpente induziu Eva ao pecado, a Bíblia diz que a serpente perguntou, é assim que Deus disse? É verdade? É assim que Deus falou? Veja aí comigo, vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo de número... Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, veja, a serpente não afirmou que eles deveriam comer do fruto. Ela perguntou, foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ele está dizendo assim, Deus disse para você não comer nada, né? E aí ela falou, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós poderíamos comer de toda a árvore do jardim livremente, porém, nós não poderíamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que ela diz uma coisa, veja aí o versículo 3. Nem nele tocareis. Só que tem um detalhe, Deus não disse para Adão e Eva que não deveria tocar do fruto.
Provavelmente Adão falou errado para ela, ou ela entendeu errado. Mas a Bíblia, Deus não disse que não é para tocar. Tanto é verdade que eu imagino, não é a Bíblia falando, eu gosto até de brincar. Ó, estou fechando a Bíblia, não é a Bíblia falando, é o Henrique. Eu estou conjecturando de que quando Eva, ela foi induzida por Satanás e ela pegou o fruto, ela olhou em volta e falou assim, mãe, eu toquei no fruto e não aconteceu nada, então a serpente está certa. Então ela vai e come do fruto. A ordem de Deus não era que não deveria tocar, era que não deveria comer do fruto. O irmão lá no fundo levantou a mão? Ah, tudo bem. Então... obviamente, porque acredito eu também nessa tese que o próprio Adão deve ter deixado claro para ela, porque mesmo que ela viesse comer, ela teria que tocar, apanhar com a sua mão e levar-se até a sua boca. Então teria o primeiro movimento. Que seria o caso do desejo, da cobiça, até viesse. É possível. O irmão levantou uma ideia que é bem plausível. Talvez Adão tivesse falado assim para Eva, olha, Deus falou para não comer. Então, para você não sentir vontade de comer, nem toca. Pode ser, né? Mas aí foi contra o que Deus disse, porque acabou confrontando aí. Vamos lá, rapidinho, gente, que... Diz aí. Você falou para todos nós que Deus não criou o mal, né? O pecado, certo? Só que a Bíblia está falando que Deus deixou a árvore lá do conhecimento do bem e do mal. Quem criou a árvore, não foi Deus? Não, Deus criou a árvore, certo, mas ele não criou o pecado. Como eu disse, Deus criou a possibilidade do mal. Que a possibilidade seria se ela comesse... Isso, exatamente. Mas o que acontece? Por que Deus criou a possibilidade do mal, do pecado? Porque se não houvesse a possibilidade do pecado, não haveria livre-arbítrio. E não haveria também uma verdadeira adoração. Como é que Deus vai saber se alguém está adorando de fato, de coração, se a pessoa não tem a possibilidade de escolher outro caminho? Tipo, ele não queria que fosse adorado, tipo, forçadamente. Se ele não tivesse criado essa árvore, ia ser porque o povo adorasse por ele só porque tinha um... Exatamente. Tem até um texto bíblico, esclarecendo aqui para os irmãos. Quem foi o que levantou a mão depois dele? É muita gente levantando a mão. O irmão aqui levantou a mão primeiro. Aí depois foi o irmão de roxo, né? Só que tudo começou por causa que a Eva pegou a fruta, né? E tanto isso é verdade. Ó, que interessante isso. É verdade. Paulo diz lá em Romanos, se eu não me engano, que Adão não foi enganado. Que quem foi enganado foi Eva. E Eva deu o fruto a Adão. Então, é bem possível que Adão não tivesse conhecimento de que fruto era aquele. Eu não estou afirmando. Eu estou dizendo que possivelmente ele comeu o fruto por indução de Eva, mas sem saber que aquele era o fruto proibido. Mas ele deveria pelo menos ter perguntado, né, que fruto era aquele. Mas aí se ele não soubesse o fruto, aí sim ele teria sido enganado. Eu acho que a Eva foi ludibriada pela serpente, porém o Adão optou por errar junto com a mulher dele. Sim, então. Aí Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, fala que Adão foi iludido, mas a mulher sendo enganada. Ele foi iludido. foram condições e circunstâncias diferentes, né? O irmão de branco ali, por favor. Amém. O irmão perguntou se existia maldade. Né? Tanto que em Ezequiel 28, no versículo 15, vai dizer que foi achado maldade em Lúcifer. Então essa maldade já existia, né, no céu, no coração de Lúcifer. Por isso que, como o irmão disse, já havia a probabilidade de mal, mas se estendendo e se expandindo para o homem que foi criado, correto? É um conceito muito difícil de eu resumir para vocês aqui rapidinho. Mas o que acontece? O mal, ele foi criado... Deus criou a probabilidade do mal. Mas o mal nasceu no coração de Satanás. Tá? Deixa eu só declarar aqui um texto,
No outro 44, que ele é o pai da mentira, vem relatando sobre isso. Que ele fala que ele era um homicida. Homicida desde o princípio. Exatamente. Irmãos, ó, o irmão ali, o que levantou a mão ali, ele vai falar, depois a gente vai passar pro próximo tópico. Aí só perguntas do próximo tópico. Tá, vamos lá. Exatamente. Então, se não fosse o pecado de Adão e Eva, por isso que a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Tá? Vamos lá. Continuando. O êxito da tentação. Adão e Eva desobedeceram a Deus e tornaram-se conscientes da culpa. Vejam, então Adão e Eva, eles sofreram o seu castigo. Qual que foi o castigo? Primeiro, a separação de Deus e o homem. Deus, ele se apresentava para Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Imagina que sublime, irmãos. Deus se apresenta. Imagina, você chega às 5 horas da tarde, você bota um terno e fala assim, eu vou me aprontar que Deus vai aparecer. Meu Deus do céu. Então, isso foi retirado. Segundo, eles foram tirados do jardim. Só que para mim, isso é um livramento. Por quê? Porque dentro da árvore do jardim, no centro do jardim, havia uma árvore chamada de árvore do... Árvore da vida. Árvore da vida. O que aconteceria se Adão e Eva, depois de pecarem, tivessem comido do fruto da árvore da vida? Iriam viver eternamente. Imagina o pecador vivendo eternamente no seu pecado. Terrível. Terrível. Então, Deus tirou Adão e Eva do jardim para que eles não comessem do fruto da vida e assim perecessem eternamente. Isso foi um livramento de Deus. Qual foi o juízo de Deus sobre a serpente? Degradação. Ela haveria de comer do pó da terra e haveria de se rastejar pelo resto da sua vida. Sobre a mulher, sofrimento e submissão ao homem. Sobre o homem, trabalho árduo até a sua morte num solo cheio de espinhos. O trabalho foi criado antes do pecado, mas o trabalho com dureza, com espinhos e cardos, foi criado depois do pecado. E sobre o homem e seus descendentes, a exclusão da árvore da vida e a exclusão da árvore da vida no paraíso de Deus. Tanto é verdade que o último capítulo da Bíblia vai falar que no meio do templo, no meio da cidade celestial, existe uma árvore chamada árvore da vida. A Bíblia diz que aquele que tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro vai ter direito e acesso à árvore da vida para a glória de Deus. Professor, se eles tivessem comido essa fruta da árvore da vida, todo mundo ia ser eterno ou só eles? É uma boa pergunta. Como antes do... Minha conjectura, meu pensamento é, como a ordenança de Deus de frutificar e multiplicar foi antes do pecado, eu acredito que eles teriam descendência com a mesma natureza que eles. Então, se eles comessem antes do pecado, ou se eles comessem, acho que eu me embaralhei aí, comendo da árvore da vida, eles e os seus descendentes teriam vida eterna no pecado. É o meu pensamento, tá? Vamos lá, continuando. O primeiro anúncio de Deus sobre a redenção. O Senhor imolou a vítima do primeiro sacrifício a fim de vestir o primeiro casal culpado. Um quadro da regeneração da consciência culpada por meio do sacrifício de sangue. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, quando o homem ele peca junto com sua esposa, eles percebem que eles estão nus, eles estão pelados, sem roupa. Por isso Deus ele pega a pele de um animal para poder vesti-los. Ora, se existe pele de animal, nós conjecturamos de que um animal foi morto, sacrificado, certo? E aquele sacrifício, ele tipificava a pessoa de Jesus. Olha Jesus aí no texto. Então, quando Deus descia lá no jardim até eles lá, Deus ensinava para eles sobre o pecar nada, né? Não tem uma conjura. Onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos. Eu não faço ideia. O que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos dizer com certeza.
Não sei o que Deus falava para eles, mas eu sei que eu queria experimentar um pouquinho. Seja lá o que for. Muito bem. Primeira civilização. Então existe a história de Caim e Abel, descendentes de Adão e Eva. Caim, ele mata Abel por inveja do seu irmão. Uma vez que Caim, ele estava rejeitado e Abel estava morto, a promessa da redenção passou ao terceiro filho de Adão e Eva, chamado de Sete. Exatamente. Nos capítulos 5 ao 9 de Gênesis, nós vemos o relato do dilúvio. Então, no capítulo 5, a Bíblia fala sobre a genealogia de Noé. No capítulo 6, fala sobre a construção da arca. Capítulo 7 vai falar sobre a entrada da arca. Vejam vocês, a arca representa uma pessoa. Quem a arca representa? Jesus Cristo. Por quê? Primeiro, assim como a arca de Noé era a única possibilidade de salvação naquela época, Jesus é o único caminho para Deus. Não existe outro caminho para a salvação a não ser a pessoa bendita de Jesus. Em segundo lugar, a arca ela foi feita de qual material? Madeira. Jesus tinha uma profissão. Qual era a profissão de Jesus? Trabalhava com o quê? Madeira. Terceiro ponto. A Bíblia diz que as portas da arca foram fechadas pelo lado de fora. Ou seja, quem fechou foi Deus. Da mesma maneira, a salvação ela é um ato divino aos homens. E não um ato dos homens a Deus. Não sou eu que acordo num belo dia e digo, puxa vida, eu estou perdido, preciso ser salvo. Não. É Deus quem um dia percebe que o ser humano está degradado no seu pecado e ele fala, eu vou enviar meu filho ao mundo. Então, Jesus, ele é a arca é uma tipificação de Cristo. A saída da arca, no capítulo 8, a Bíblia diz que Noé envia uma pomba e a pomba ela retorna para ele. Por quê? Porque as águas estavam cobrindo toda a face da terra. Então não tinha lugar para ela poder pousar. Então ela retorna para ele. Depois de um tempo ele manda ela de novo e ela retorna com um galho de uma árvore na boca. Ou seja, a água está começando a diminuir. E depois ele envia ela novamente e ela não volta. Por quê? Porque ela achou lugar para pousar. Tá? Quinto, o pacto com Noé. Qual que é o pacto que Deus fez com Noé? O sinal do pacto que Deus fez com Noé? O arco-íris. Irmãos, arco-íris não é símbolo de movimento LGBTQIA+, ABCD, JY14, não. O arco-íris é uma representação da aliança que Deus fez com o homem, de que não mais inundaria a terra de maneira total, num dilúvio. Tanto é que o apóstolo Pedro diz na sua epístola que o mundo que nós conhecemos não vai ser destruído com água, mas com fogo. Tá? Muito bem, continuando aí. Depois que eles descem da arca, a Bíblia vai falar nos capítulos 10 e 11 sobre a dispersão das nações. O ser humano ele começa a construir um grande edifício, o que nós chamamos de a Torre de Babel. Babel significa o quê? Não. Babel significa confusão. Por quê? Porque a ordem de Deus para o homem foi: vocês devem crescer, multiplicar e se espalhar. Quando eles escrevem... Olha como o homem é abusado, irmãos. As pessoas perguntam assim, por que o castigo de Deus em relação ao pecado foi tão grave? Deus pesou tanto a mão. E a minha pergunta é, por que o castigo de Deus em relação ao pecado foi tão leve? Porque Deus é um Deus santo, puro, justo. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Deus e o pecado não podem habitar no mesmo lugar. Por isso que Satanás foi derribado da terra. Por isso que no céu só vão habitar homens e mulheres santos, puros. Primeira epístola de João diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O apóstolo Tiago diz assim, todo dom, toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é justo, santo, puro. E nós somos pecadores. Nós merecemos uma condenação muito pior. Mas Deus é misericordioso. Olha
A ordem de Deus foi: crescei, multiplicar e espalhar-vos. Olha o que os homens disseram. Gênesis capítulo 11, versículo 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Qual foi o pecado de Satanás, irmãos? O orgulho. Ele diz: eu vou subir tão alto que eu vou chegar lá no trono de Deus e eu vou me sentar no trono de Deus. E a Bíblia diz: contudo, derrubado serás ao inferno. O homem disse assim: façamos uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, veja, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Qual que é o objetivo da Torre de Babel? Para que nós não façamos aquilo que Deus nos mandou fazer. O homem, irmãos, ele é desobediente por natureza. Ele é promíscuo por natureza. Por isso nós devemos levantar as mãos e glorificar o nosso Deus pela sua bendita misericórdia. Porque ao mesmo tempo que houve a queda, Deus mandou também um escape através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gênesis capítulo 12, a Bíblia vai entrar, o livro de Gênesis vai entrar na sua segunda divisão. Até que nós vimos o princípio da criação, do homem, do pecado, mas aqui vai dizer sobre a aliança de Deus com um povo específico. Deus diz para Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Capítulo 12, tá? Versículo 2. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra que eu falei para vocês que a gente deve ler o texto bíblico pensando numa pergunta? Qual que era a pergunta mesmo? Onde está Jesus nesse texto? Veja o que diz aí, ó. Olha o que o texto bíblico diz. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pergunta aos irmãos: de que maneira todas as famílias da terra foram abençoadas através de Abraão? Pelo sacrifício de Jesus. Lá em Gálatas capítulo 3, Paulo ele diz que a promessa de Deus foi que Deus abençoaria Abraão e a sua descendência. Aí Paulo diz assim: o texto bíblico não diz descendências, como se referisse a muitos, não, mas a um. O que o texto bíblico estava dizendo? Que através de Abraão viria um que abençoaria todas as nações, que foi Cristo. Por isso que Mateus capítulo 1, versículo 1 diz: princípio da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então foi assim que Deus abençoou todos os povos através de Abraão. Foi porque através da descendência de Abraão, que é Jesus, houve a salvação de todos os povos. Tudo bem, continuando. A história de Abraão eu não preciso focar muito, porque os irmãos já conhecem. Mas Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala sobre a sua chamada para ir para Canaã. Versículos 10 ao 20 do capítulo 12. Ele desce para o Egito. Lá ele engana o faraó, porque ele diz que Sara era na verdade a sua irmã e não sua esposa. E uma grande confusão acontece ali. Depois, capítulos 13, versículos 5 ao 11, e capítulo 14, versículo 14, existe a separação entre Ló e Abraão. Eles se separam. Abraão ele vai para um lado e Ló ele vai para o outro. Ló vai para que lado? Para as campinas do Jordão, nas terras de Sodoma e Gomorra. Muito bem. Continuando, Deus ele faz o pacto com Abraão, Gênesis capítulo 17. O pacto que Deus fez com Abraão era simbolizado pela circuncisão. Circuncisão, para quem não sabe, é a retirada da pele do pênis, a pele que cobre o pênis,
eles tiram aquela pele que envolve, tá? Aquilo é circuncisão. Seria o exemplo da aliança de Deus para com Abraão. Nasce Ismael, nasce Isaac. Agar, ela precisa ser despedida, mandada embora. Abraão, ele é provado para sacrificar o seu filho. Depois tem os filhos de Quetura com Abraão. Vejam os irmãos, Abraão não teve somente Ismael e Isaac, mas ele teve mais filhos com Quetura. E Gênesis capítulo 25, versículo 8, Abraão ele morre. Aí nós vemos no capítulo 17 ao capítulo 35 do livro de Gênesis a história de Isaac. Isaac também é uma tipificação da pessoa bendita de Jesus. De que maneira? O que representou o nascimento de Isaac? Nós vemos lá em Gálatas capítulo 5. O nascimento, Paulo diz assim, nós somos filhos da livre, não da escrava, representado por Isaac. O sacrifício de Isaac, ou o quase sacrifício de Isaac nos montes da terra de Moriá. Vejam os irmãos, lá em Gênesis capítulo 22, o filho foi poupado e o cordeiro morreu no seu lugar. Lá no Calvário, o cordeiro foi poupado e o filho morreu no seu lugar. Veja. Então, a tipificação do quase sacrifício de Isaac, aquilo estava apontando para a pessoa bendita de Jesus. Que significado teve o fato de Isaac ser resgatado da morte? Nós temos que pensar nisso também. Se de um lado o filho de Abraão foi poupado, por outro lado o filho de Deus não foi poupado, né, por nós. O que representou o ato de seu pai enviar um escravo para buscar uma esposa para ele? A mesma história entre Cristo e a igreja. Quem buscou uma esposa para o seu filho Jesus foi o próprio Deus. Deus buscou a igreja para que se casasse com Cristo. Aí nós vemos a história de Isaac. A história de Isaac não tem muita emoção assim, tanto quanto, por exemplo, a vida de Abraão e de Jacó. Jacó é perseguido pelo seu irmão, né? Ele vai para o Val de Jaboque, nós vamos ver isso mais para frente. Mas Isaac era o filho da promessa, foi amarrado sobre o altar do sacrifício. Abraão escolhe uma esposa para ele. Deus aparece para Isaac no capítulo 26 para renovar a promessa que é feita ao seu pai. Isso é muito importante. Por que Deus ele sempre repete as promessas que é feita? Porque nós somos seres humanos e nós temos a tendência de nos esquecer das coisas. Então Deus ele é especialista em nos lembrar das promessas que são feitas a nós. Depois, capítulo 25 ao 35 vai falar sobre a vida de Jacó. Jacó comprou a sua primogenitura do seu irmão. Jacó era um enganador por excelência. Ele engana o seu pai, ele engana o seu irmão. Ele se torna cúmplice com a sua mãe. Mas a Bíblia diz em Gálatas também que tudo que o homem planta, ele colhe. Quando Jacó chegou ali na terra de Labão, seu tio, a Bíblia diz que ele foi enganado pelo seu tio. Os enganadores, irmãos, só prestam para ser enganados. Mas o homem justo, ele é honrado por Deus. Então ele é enganado por Labão, ele sai da sua terra e no caminho da sua peregrinação ele descobre que o seu irmão estava atrás dele para o matar. Então ele, desesperado, ele passa a sua família na frente e ele para num val chamado Val de Jaboque. E lá ele luta com um anjo. Pergunta para os irmãos, como que foi a luta entre Jacó e o anjo? Foi com socos e pontapés? Foi como? Hã? Jacó segurou o anjo. Alguém falou faca? Ele agarrou. Ele abraçou o anjo. Deixa eu ensinar um segredo espiritual para você. Cá entre nós, hein? Fica só entre nós aqui. Vamos abrir em Oséias. Vamos descobrir como que Jacó
lutou com Deus? Eu vou explicar isso aí. O anjo era Deus, tá? Vamos ver. Oséias capítulo 12, versículo 13. O texto está falando sobre Jacó. Prestem atenção. Ó. O Senhor, Oséias capítulo 12, versículo 2. No versículo 3. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe se ouve com Deus. Então veja, a Bíblia está dizendo que aquele anjo que apareceu para Jacó era, na verdade, Deus, uma forma de Deus se apresentar. Versículo 4. Como o príncipe lutou com o e prevaleceu. Veja aí agora. Chorou e suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Como que Jacó lutou com Deus? Em oração. Não foi com soco nem pontapés e também não foi com facas e lanças. Jacó lutou com Deus em oração. Então veja aí você. O segredo da vitória, irmãos, está na oração. A oração, ela é a manivela, ela é a alavanca que move o braço do Todo-Poderoso. Sim? Como que se explica o ferimento que ele teve na perna por conta disso? Boa questão. O irmão perguntou como que a gente explica, então, o ferimento na junta, né, na coxa de Jacó. Aquilo era uma representação, aconteceu de verdade. Mas olha que interessante. Jacó, naquele dia, nós podemos dizer que naquele dia Jacó se converteu. Porque antes desse texto, a Bíblia chama, toda vez que Deus se apresenta para Jacó, ele se apresenta como o Deus de Abraão e Isaac. Mas somente depois desse dia ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel e de Jacó. Então naquele dia ele se converteu. O que mudou naquele dia na vida de Jacó? Imagina vocês. Jacó ele sai ali do Val de Jaboque. Alguém olha de longe e diz assim: rapaz, tem alguém vindo mancando ali. Mas Jacó não mancava? O que significa? Que depois que a gente se converte, a gente passa a andar diferente. Aí imagina vocês, Jacó ele vai chegando ali perto dos seus familiares, mancando. Aí ele chega lá perto e alguém diz: Jacó, deixa eu te falar uma coisa. Ele diz: opa, Jacó não. Meu nome agora é Israel. Alguém olha para você e diz assim: ô fulano, ô drogado, ô bêbado, ô fornicador, ô adúltero, ô isso, ô aquilo. Você diz: agora eu sou cristão. Agora eu pertenço a Jesus. Aleluia. Então, aquele ferimento na coxa de Jacó foi literal. Ele, de fato, passou a andar diferente por causa do ferimento. Tanto é que a Bíblia diz que, desde aquele dia, os filhos de Israel não comem mais o nervo que fica na coxa, como lembrança ao que aconteceu com Jacó. Licença, o nome original de Jacó no hebraico é Jacob. Isso, Jacob. E o significado é aquele que agarra. O porquê da nossa tradução de Jacó, o plantador do Tirura? Então, porque assim, no seu nascimento, a Bíblia diz que ele nasceu apegado ao calcanhar do seu irmão. Essa foi uma representação, uma forma da Bíblia dizer que ele haveria de roubar futuramente a primogenitura. Então ele nasceu agarrado no seu irmão, no sentido de que ele haveria de tomar o posto do seu irmão, enganando. Então é por isso que a gente atribui a Jacó essa fama de enganador, de suplantador. Então, quando Jacó ele sai do Val de Jaboque, ele encontra o seu irmão, tá? E eles se reconciliam, eles choram e beijam e se abraçam, tá? Vocês me dão um minutinho aqui. Já estou terminando. O pastor Marcos disse que eu podia ter às 4 horas, tá? Então, daqui a pouco, rapidinho, estou encerrando. Eu passei um pouquinho do tempo, mas... Não, fiquei paz.
Então, foi essa fama que atribuiu, deu para entender a questão, né? Muito bem. E Jacó, ele tem 12 filhos, que são os 12 patriarcas do povo de Israel. Vamos ver se a gente consegue citar o nome de todos os patriarcas de Israel? Vamos ver? Primeiro, vamos começar pela moça. Na verdade, ele teve 13 filhos, mas a última foi mulher. Como é o nome da filha de Jacó? Eu vou deixar vocês colarem. Capítulo 34 de Gênesis. Hã? Diná, isso. Agora vamos lá, vamos ver aqui quais são os 12 filhos de Jacó. Vamos lá, qual que é o nome do primogênito? Hã? Simeão. Qual que é o segundo? Vamos fazer o seguinte, vamos lá no texto, vamos abrir lá no texto, e aí vocês vão colando aí, tá? Capítulo... Capítulo 34 é quando Diná é deflorada pelos siquemitas. 35, 25? Vamos lá. Qual que é o primeiro filho de Jacó? Simeão. Qual que é o segundo? Levi. Quem mais? Qual o próximo? Simeão, Levi, Judá, não precisa ser na ordem, vamos lá. Rúben é o primogênito, Benjamim, Issacar, Zebulon. Vamos lá. Vamos pro texto aí, Vamos lá. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, os filhos de Raquel, José, Benjamim, os filhos de Bila, Dan, Naphtali, os filhos de Zilpa, Gade e Aser, ou Aser. Sarai foi a avó de Jacó. Tá? Então, esses são os filhos. Dan, eu falei, versículo 25 aí, filhos de Bila, Dan e Naphtali, tá? Se a gente falar aqui, biblicamente, se a gente falar assim, que Dan e Naphtali são filhos de Raquel, também não é problema, tá? Porque Bila era uma serva de Jacó, mas quando o filho era dado à luz, o filho era atribuído à sua senhora, ou seja, a mãe oficial de Dan e Naphtali era Raquel, tá bom? Mas quem deu a luz foi Bila. Muito bem. Um desses filhos de Jacó, José, nós conhecemos a história. Ele é invejado por seus irmãos, vendido aos ismaelitas. E quando chega lá, o que acontece? Ele vai para a casa de Potifar, eunuco de Faraó, ou chefe dos exércitos ali de Faraó, e ele é acusado pela esposa de Potifar de uma tentativa ali de estupro ou de sedução, e ele vai para a cadeia. Tempos depois ele é solto e se torna ali segundo depois do rei, por causa da sua revelação do sonho que ele teve em relação aos 7 anos de fartura e 7 anos de escassez que haveria, tá bom? O que aconteceu? Os filhos de Jacó, irmãos de José, pensavam que tinham matado ele, mas não tinham matado, ele não tinha morrido ali na venda para os ismaelitas. Então ocorre uma grande fome no Egito, e os filhos de Jacó vão para onde? Vão para a terra do Egito para conseguir alimento. E quem que era o governante do Egito? O José. E eles não sabiam. E José ele não se apresentou de primeira para os seus irmãos.
ele ocultou a sua identidade, e quando eles levaram a comida de volta, José ele colocou dentro do saco de comida dinheiro, ouro, colocou alguns pertences para que os soldados do lado de fora abordassem os seus irmãos e falassem, vocês roubaram. Era um trâmite aí que José fez. A Bíblia não aprova isso, não diz que Deus aprovou isso, mas ele fez. E aí eles foram acusados de roubo. Só que eles não haviam roubado de fato. Então José disse assim, vocês vão fazer o seguinte, o pai de vocês é vivo? É. Então vocês vão embora para a terra de vocês e vão trazer o pai de vocês. Só que tem um detalhe, o filho mais novo de vocês vai ficar aqui. E ele só vai ser liberto quando o pai vier. E aí eles ficaram tristes porque falaram, meu Deus, a gente já acabou com José. E agora Benjamim também vai ficar aqui, nosso pai vai morrer de fato. A única esperança que ele tinha, o que nós vamos fazer? Então, eles retornam lá para a terra, né? Quando eles retornam, José ele se revela para o seu pai, se revela para os seus irmãos e mostra quem era ele. O irmão perguntou. A Sara não era a mulher de Abraão, e Agar foi a serva de Abraão, Sara. Isso. Certo? Aham. E o filho de Sara não foi o prometido por Deus? Isaac. O filho de Sara. Sara foi Isaac. A avó de Jacó. A gente estava falando sobre os filhos de Jacó, certo? Aí eu disse que Abraão é o pai de Isaac, Isaac é o pai de Jacó. Tá? Muito bem. Gente, para finalizar que o irmão aqui já tá... Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. O pastor Mauro disse que eu podia ir até as 4, irmãos. Eu tenho 15 minutinhos ainda. Vamos lá. Eu nem vi quanto tempo que deu aqui já. Nossa, já bastante tempo já. Vamos lá. Pra gente finalizar. Então a história do livro de Gênesis termina com o relato sobre José. E José morreu na terra do Egito. Quais foram as últimas instruções de José para os seus descendentes? Isso, exatamente. Aí os ossos eles são levados de volta ali para a sua terra. O irmão André levantou a mão? Não, hoje eu estou postando. Tá bom. Então, para a gente finalizar, vamos lá. 4 lições que nós podemos aprender no livro de Gênesis. Existem milhares, mas eu vou citar só 4. Primeiro, Deus é o soberano criador de todas as coisas. Percebam vocês, uma pergunta que todos fazem. Nossa, mas Deus não sabia que Adão e Eva ia pecar? Por que ele deixou? Por que ele criou todas as coisas sabendo disso? Bom, talvez esse seja um enigma para nós. Mas para mim, quem aqui gostaria de ser apreciado por robôs? Que foram programados a gostar de você. Não, a gente gosta de que as pessoas gostem de nós espontaneamente, sem precisar de força. Deus ele é da mesma maneira. Deus ele não precisa de nós, mas ele nos criou com um objetivo: a adoração sincera e verdadeira. E sem a existência do pecado, ele não poderia, não haveria distinção entre quem adora de coração, de verdade, e quem adora falsamente, ou quem não adora. Tá? Então, Deus ele sabia que o ser humano ia pecar. Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus ele não perde o controle da situação. Veja, nem tudo que acontece porque Deus quer. A gente fala assim, alguém morre e a gente fala assim, poxa vida, Deus quis assim, amém. Acontece alguma coisa ruim de alguém, mas amém, né? Foi a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia diz lá, Paulo disse assim, olha, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pergunta aos irmãos, todos os homens são salvos? Não. Eles têm o conhecimento da verdade? Não. Então nem tudo que acontece é porque é a vontade de Deus. Embora isso seja uma verdade, nada do que acontece sai do controle das mãos de Deus. Tudo que acontece é permissão de Deus. Lá em Jó, a Bíblia diz, Deus diz para Satanás, olha, vai, toque tudo que Jó tem, mas não toca na sua vida, na sua alma.
Inclusive, alma e vida, às vezes, pode se trocar no Antigo Testamento, tá? E Satanás teve que ir até onde Deus determinou. Obedeceu ainda. Irmãos, ainda perto do Senhor, Satanás é um mero coadjuvante na história. Deus é soberano. Essa é a primeira lição do livro de Gênesis. Segunda lição do livro de Gênesis. A obediência de Abraão e de Isaac. A gente costuma falar assim, não, porque Abraão foi obediente a Deus. Ele foi e levou seus filhos para o sacrifício. Só que a gente se esquece de falar da obediência de Isaac. Por quê? Quantos anos Abraão tinha? Mais de 100. É ou não é verdade? Pergunta para os irmãos, um velho de 100 anos, conseguiria arrastar um jovem para ser sacrificado? Então por que ele foi? Isaac se submeteu ao sacrifício. Não sabemos se Abraão explicou para ele o que Deus tinha pedido, mas o que importa é, ele foi obediente. Como diz um hino. Tem um hino aí que diz... Deixa eu ver se eu lembro da letra dele. Quando dizer não... Olha que interessante. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é preciso ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Então nós temos que aprender sobre a obediência. Abraão saiu para uma terra que ele não conhecia. Abraão creu em Deus que ele não conhecia. A Bíblia diz em Atos que Abraão, quando foi chamado, ele era pagão. Ele adorava outros deuses. Quando ele foi chamado, ele não sabia quem era Deus, não conhecia Deus. Ele simplesmente ouviu uma voz e obedeceu. Quando Deus falar contigo, obedeça. Hoje quem é Abraão? O pai da fé. O homem mais importante da Bíblia, depois da pessoa bendita de Jesus. Obediência. Terceira lição, a conversão de Jacó. Nós já falamos sobre isso. Jacó se converteu em oração, e depois daquele dia, o seu modo de falar e de agir foi diferente. Se você disser, eu fui salvo por Jesus, mas continua falando e agindo do mesmo jeito, você foi salvo do quê? Conversão. Ela vem com arrependimento e frutos e obras. Quarta lição do livro de Gênesis. A queda e salvação. Para isso eu quero que vocês leiam comigo Romanos 6, versículo 12 ao 19. Quem achar pode ler, por favor. Perdão, Romanos 5, 12 ao 19. Perdão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Até o versículo 19. Porque antes da lei chegada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quanto não há lei. No entanto, a morte reinou desde Abraão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia devido. Para só um minutinho aí. Olha aí. Lembra aquela perguntinha de novo? Onde está Jesus no texto? Paulo está dizendo em Romanos. Adão era uma figura daquele que havia de vir, que é Cristo. Quer ver algumas semelhanças entre Jesus e Adão? Por exemplo, Adão, ele foi criado perfeito. Jesus, ele é perfeito. Outro ponto. Adão não tinha pai físico, humano. Jesus também não tem pai humano. Terceiro ponto. Adão pecou estando no jardim. Jesus resistiu ao pecado estando no deserto. O pecado veio através de Adão. O perdão dos pecados veio através de Cristo. Assim como através de Adão todos nós fomos feitos pecadores,
através de Cristo todos nós fomos resgatados. Então vejam aí algumas semelhanças. Por isso que a Bíblia diz assim, o primeiro Adão, ele veio no pecado. O segundo Adão, o segundo Adão é Jesus. Ele veio em espírito vivificante. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Vamos colocar de pé. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, agradecendo a Deus pelas Escrituras. Quando você for orar, fala assim, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Quando você for ler a Bíblia, fala, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Muitos países do mundo, eles não têm o Evangelho. Sabe como é que o norte-coreano faz para ter Bíblia em casa? Lá na Coreia do Sul, eles acendem um balão, e o balão ele tem todo o livro de Marcos escrito nele. Escrevem o livro de Marcos no balão, depois montam o balão, acendem na Coreia do Sul, o balão ele passa para a fronteira e ele cai no território norte-coreano. Chega lá, o norte-coreano que já está esperando aquela Bíblia, ele pega aquele balão, ele desmonta aquele balão e forma um livrinho, o livro de Marcos. Ele lê o livro de Marcos, quando ele termina de ler, ele coloca num saquinho de plástico, fecha, ele faz um buraco no quintal da sua casa, enterra o livro de Marcos, coloca o livro de Marcos, enterra, e ele espera para poder ler de novo da próxima vez que os guardas não estiverem por perto. É assim que é lido o Evangelho de Marcos na Coreia do Norte. Sabe como é que eles fazem para ouvir sobre a palavra de Deus na Coreia do Norte? Uma rádio espiã é colocada na Coreia do Norte com uma frequência que nem a rádio comum não tem. Então, as rádios norte-coreanas, o rádio ele é levado na fronteira da China para a Coreia como contrabando. Então, eles têm que passar ali o rio chamado Rio Tumen. Tem que passar na escuridão da noite, o rio é gelado. Eles têm que tomar cuidado e se precaver para não serem mortos pelos guardas. Eles passam ali a fronteira e eles encontram cristãos norte-coreanos, eles entregam aquele radinho e o norte-coreano tem que fazer igual a Bíblia. Terminou de ouvir ali a rádio, guarda um saquinho plástico, enterra no quintal e quando os soldados forem embora, ele pega de novo, ouve, quando os soldados vêm ele guarda e assim é feito. Nós temos a Bíblia, a inerrante, infalível e completa palavra de Deus nas nossas mãos. Irmão, pega o livro de Gênesis, lê o livro de Gênesis, estuda o livro de Gênesis, medita no livro de Gênesis, mergulhe no livro de Gênesis. Quando você entrar nesse mar, você vai ver, você vai falar, puxa vida, não vai dar para ir só andando, vou ter que passar nadando. As Escrituras são a infalível, inerrante, imutável palavra de Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, a Ti nós damos a honra e a glória, o louvor e a adoração. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia e por ter concedido, Senhor Deus, que por tanto tempo nós aplicássemos estudos bíblicos aqui. Meu Deus, que o Teu nome venha a ser engrandecido. Se daqui a 20 anos todos se esquecerem do meu nome, que não se esqueçam daquilo que o Senhor falou aos seus corações. Fala-nos com poder, Senhor Deus, que essa palavra inflame dentro de nós. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.